Olá, eu vou iniciar a nossa segunda aula, mas antes de começar a falar sobre os métodos prescritivos para a seleção das próteses auditivas, eu gostaria de fazer uma revisão daquela parte de compressão que a gente viu na outra aula, tá? Lembra que eu falei na compressão que nós temos, digamos aqui nessa parte, nessa figura normal, seria a figura da montanha, sem alteração, né, comparando com a compressão, sem nenhuma compressão. Aqui nós teríamos no meio o corte de pico, que seria o tipo de compressão das próteses analógicas. Então, quando a intensidade do som de entrada atinge o nível máximo que a gente determina, ela corta o som para que ele não atinja o limiar de desconforto. Aqui na WDRC, a compressão age de forma a modificar o som para que ele também não atinja esse limiar de desconforto. Então, ele não vai cortar totalmente, mas quando atinge aquele limiar que a gente determinou, ele faz uma modificação, faz uma compressão do som para evitar que cause o desconforto do paciente. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma prótese auditiva, de um software de uma prótese auditiva. É um software antigo, como eu disse na outra aula, a maioria das próteses auditivas hoje, a gente não pode mexer na compressão e nem limiar, nem razão de compressão. O software mesmo é quem faz isso automaticamente. Então, tem próteses tem marcas que determinam que todas as entradas de som não podem atingir, digamos, 55 dB, então o limiar de compressão é determinado pelo software em até 55 dB, então ele vai agir a razão para mais ou para menos, de acordo com aquilo que a gente dá de ganho, conforme que a gente modifica de entrada de som fraco, médio e forte. Então aqui nessa marca de prótese auditiva, nesse modelo, a gente tinha antigamente o limiar de compressão, que é aqui em cima onde a gente modifica os limiares, as intensidades. Aqui no meio é a razão de compressão. Então, eu tenho uma razão de 1 para 28, 2 para 29. Então, conforme 1 para 0 aqui, ela está desligado. A gente não consegue modificar nem o limiar, nem a razão. Então, quando a gente não quer que haja compressão nenhuma, a gente deixa desligado numa razão 1 para 0. Tudo que entra é o que vai estar chegando para o paciente. A gente não vai estar fazendo com que a compressão modifique esse som de entrada, tá? Aqui embaixo vocês podem ver que tem o dual e o silábico, que é o tipo de compressão. Lembra um que tem um tempo de ataque mais rápido, outro mais lento, em função de ataque de recuperação, que a gente vai modificar de acordo com o tipo de paciente que nós temos. Se é um paciente mais idoso, que tem maior dificuldade de processamento, a gente tem que usar um tipo de compressão dual e não silábico. Tá? Então, aqui mais próximo, só para vocês enxergarem. Então, a gente pode modificar isso por canal, por faixa de frequência, ou pode colocar num canal só, a modificação é feita aqui, coloca num canal só e deixa todos desligados, ou todos numa intensidade só. Ou a gente vai mudando de faixa de frequência de acordo com a perda do paciente. Uma perda mais em rampa, a gente, claro, vai deixar mais aberto, onde o paciente tem maior necessidade de ganho, e um pouquinho mais fechado, onde o paciente tem menor necessidade de ganho. Por exemplo, aqui, ó, nesse canal, nós temos um limiar alto de compressão e uma razão baixa. Então, aqui a compressão não está agindo tanto. Vai poder entrar uma intensidade maior de som e não vai precisar comprimir tanto esse som. Já aqui nesse segundo canal, a gente tem um limiar de compressão mais baixo, então essa compressão vai começar a agir muito cedo, e a gente tem uma razão de compressão muito alta. Aqui, ó, 2,29. É uma razão de compressão muito alta. Então, chega em 51, esse som já é bem comprimido, então pode causar uma certa distorção. Razão de 3 para 37 eu jamais usei, acho muito, muito, muito comprimido, causa muita distorção, uma razão forte demais, que vai estar modificando demais esse som, tá? Então, ele está deixando que entre ali até 63 dB, mas está comprimindo demais a partir de 63 dB. Aqui já está um limiar bem baixo, isso só usava em pacientes com realmente recrutante ou com muito desconforto para som, até dava para usar um limiar desse de 48 decibéis no início, até o paciente começar a adaptar com a prótese, depois aos poucos a gente vai abrindo mais essa compressão para não ficar, para deixar que o paciente também perceba vários tipos de sons, né? Não deixar comprimido demais.
Então aqui, que dia eu fiz um papel, mas eu consegui um gráfico para explicar melhor para vocês. O ganho está entrando, a entrada de som está agindo na prótese auditiva. Se a gente determinou lá que o nosso limiar de compressão vai ser em 90 dB, quando chegar nos 90 dB, essa entrada do som já não vai ser a mesma, ó, tá? A gente tem um ângulo aqui que esse som está amplificando, está entrando, amplificando, amplificando. Quando chega no limiar de 90 dB, a compressão age e reduz essa entrada. Já não é uma entrada da mesma forma que estava antes, que seria mais ou menos aqui, né? Já começa a agir a compressão até chegar no nível de saturação, que é o nível da saída máxima do aparelho. Isso a gente também pode determinar, ou deixar que a saída máxima seja em 110 ou em 100, tudo depende do limiar de desconforto do paciente. Se um paciente tem um limiar de desconforto em 100, esse nível de saturação vai ser aqui em 100, se a gente colocar lá no software o limiar de desconforto do paciente, ou se a gente determinar, que algumas próteses permitiam isso, determinar qual é o nível de saída máxima do aparelho que a gente vai permitir, tá? Você vai reduzir o nível de saída máxima. O normal da maioria dos aparelhos é 137 dB, a saída máxima, tudo depende muito da marca e do modelo. Mas, digamos que a gente fosse deixar que um paciente com limiar de desconforto em 110, deixar que esse aparelho amplifique até 137 é muito som acima do limiar do desconforto do paciente. Então, a gente não pode deixar que fique realmente tão forte assim, tá? Então, é para ter uma ideia do que a gente tem aqui de ação da compressão, quando ela começa a agir. Então, quanto aos métodos prescritivos para seleção de ganho e resposta de frequência dos sistemas lineares. A gente vai ver os sistemas lineares e não lineares. Lembrando que os lineares eram o que existia nas próteses auditivas analógicas, mas claro que as próteses auditivas digitais também tem como deixar ela de forma linear. Tudo vai depender dos algoritmos que a gente vai ativar e se vai ter compressão ou não, tá? Se vai ter modificação desse som. Então, o principal objetivo de todo e qualquer processo de seleção e adaptação de próteses auditivas é assegurar que os sons ambientais, especialmente os de fala, sejam audíveis sem que sejam excessivamente intensos. Então, para a gente ter uma adaptação bem sucedida, tem que ter uma amplificação adequada que nos permita um melhor reconhecimento de fala, uma boa qualidade sonora, uma amplificação confortável. Então, o ganho por frequência da prótese auditiva deve compensar a perda resultante da deficiência auditiva, sempre lembrando da importância de um limiar de desconforto na hora de fazer a audiometria e de colocar esse limiar no software. Não adianta a gente saber que o paciente tem um limiar em 90 decibéis e não levar isso para o software para que ele possa fazer os cálculos de forma mais adequada. Hoje, como a gente tem as próteses digitais, né? Então, tudo é muito automático. Então, a escolha da prótese auditiva. A maior melhora que nós precisamos ter, né, na escolha da prótese auditiva. A maior melhora no limiar da recepção da palavra, o melhor coeficiente de discriminação vocal medida em ambiente silencioso, a maior área dinâmica de audição e a melhor discriminação da fala na presença de ruído. Então, os procedimentos de seleção de prótese auditiva, é isso que a gente tem que levar em conta, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da área dinâmica, então, onde está o limiar do paciente e onde está o limiar de desconforto, para ver o quanto a gente tem de área dinâmica para amplificar esse som, para poder programar nossa prótese da forma mais adequada. Os métodos prescritivos foram, a princípio, desenvolvidos para determinar o ganho acústico de próteses auditivas a serem adequadas em pacientes portadores de perda auditiva neurosensorial. E alguns autores sugerem fatores de correção para a utilização dessas fórmulas no cálculo do ganho acústico para perdas auditivas condutivas. Mais adiante eu vou explicar bem para vocês qual é a diferença quando a gente tem que pensar nas próteses auditivas, na indicação, na adaptação, qual a diferença para a perda auditiva neurosensorial e qual a diferença para a perda auditiva condutiva. A amplificação linear é definida como aquela que fornece o único valor de ganho por frequência até que o nível de saída máxima seja atingido por corte de picos ou limitação de compressão. Então, para aquelas formas de compressão que eu tinha mostrado para vocês antes, ou que cortam no limite que a gente determina, ou que tem que haja a compressão. Então, os tipos de
De sistemas lineares que nós temos, método do meio ganho, o ganho igual a metade da perda auditiva, então limiar de audibilidade multiplicado por 0,5. O método POGO, POGO 1, é um método era utilizado, né, em perdas auditivas de grau leve a moderadamente severo, então igual ao método do meio ganho. No POGO 2, mais utilizado para grau severo e profundo. Então ele usava o mesmo cálculo do meio ganho, mais a metade do limiar de audibilidade menos 65 decibéis. O método um terço de ganho era utilizado para perda auditiva de grau leve a moderado. Então, era utilizado um terço do limiar de audibilidade. Atenuação do ganho em 5 e 3 dB nas frequências graves. Era utilizado, né, a atenuação do ganho em 5 e 3 dB nas frequências graves abaixo de 1000 Hz. E havia, então, o acréscimo do diferencial aéreo ósseo, quando eram perdas mistas ou condutivas, né? Então, o método prescritivo, ainda linear, o proposto por Berger, baseado no método meio ganho, com correções para adaptações binaurais e para perdas auditivas condutivas. Nas binaurais, subtraindo de 3 dB do ganho por frequência, as condutivas, com mais 20% do diferencial aéreo ósseo. Então, esse método determina também o nível de saída máxima de próteses auditivas, determinado em função do limiar de desconforto. O AGC, que é um controle automático de ganho, ele era utilizado quando a área dinâmica da audição fosse menor do que a considerada apropriada para a fala amplificada. Então, aqueles pacientes que tinham um limiar de desconforto muito baixo, acabavam tendo menos área dinâmica, né, uma área dinâmica reduzida, e assim, então, era utilizado o AGC. O método prescritivo NAU, que a gente tem até hoje, o ganho acústico por frequência para indivíduos portadores de perdas auditivas neurosensoriais, baseados nos limiares de audibilidade e não necessitava do nível de desconforto. O objetivo da NAU é permitir a amplificação do espectro de fala de maneira confortável e igual ao longo de toda a faixa de frequência. Então, como é linear, então todas as frequências seriam amplificadas de forma igual. Os autores verificaram que o nível de sensação preferido diminuía linearmente conforme aumentava o grau da perda auditiva e que havia um decréscimo de 5,4 dB nesse nível de sensação, a cada aumento de 10 dB no limiar de audibilidade. Era então necessário aumentar o ganho em 4,6 dB a cada 10 dB de aumento no limiar de audibilidade. Então, essa alteração ia sendo feita de acordo com a necessidade do paciente, de acordo com o som de entrada. Qual é o melhor método? Então, após algumas análises comparativas entre os métodos já mencionados, alguns autores chegaram à seguinte conclusão: que o desempenho dos pacientes variou em função da modificação do nível de saída máxima e não em função da variação do ganho prescrito pelos diferentes métodos. Então, foram verificados resultados similares nos testes de reconhecimento de fala e no julgamento sobre a inteligibilidade e a qualidade de fala nos diferentes pacientes em função da variação do ganho prescrito. Então, chegaram à conclusão que diferentes métodos são necessários para indivíduos com diferentes perdas auditivas. A gente não pode determinar um método só e achar que todos os pacientes vão se adaptar bem com aquele método escolhido. Então, nos sistemas não lineares, o ajuste apropriado da amplificação às necessidades do indivíduo em termos de ganho, resposta de frequências e saída máxima é provavelmente o mais importante na adaptação da prótese auditiva. Então, veja que aqui a gente já não está mais pensando só no ganho. A gente tem que pensar nesses 3 fatores: o ganho, a resposta por frequência, porque agora a gente não tem mais uma amplificação linear, e também a saída máxima do aparelho. A amplificação não linear é aquela em que o ganho e ou resposta de frequência varia de acordo com as condições acústicas do meio ambiente. Então, vai variar de acordo com a perda do paciente, com amplificações diferentes por faixas de frequência e também de acordo com o som que a gente tem no ambiente. As próteses auditivas não lineares modificam seu ganho em função do nível de sinal de entrada, normalmente o reduzindo proporcionalmente ao aumento do nível sonoro. Lembrando então, como a gente viu na aula passada sobre compressão, a gente tem 3 não é tipos de ganho, mas 3
Formas de entrada dos sons. Sons de intensidade baixa, intensidade média e intensidade forte. Então, de acordo com o tipo de som de entrada, é que vai variar essa ação da amplificação. Então, mais ganho para sons mais fracos, ganhos intermediários para sons médios e menos ganho para sons mais fortes. Então, para próteses não lineares, portanto, a prescrição de apenas um valor de ganho condizente com a fala, um som médio, por exemplo, não é suficiente para obter uma adaptação adequada. Se a gente se baseia só nos sons da fala, que são os sons médios, a gente vai estar amplificando pouco os sons fracos e talvez amplificando demais os sons altos. Por isso, a necessidade dessa variação de amplificação. Com o ganho é variável, como o ganho é variável, é necessário que se estabeleça o provável ganho adequado para os sons baixos, o provável ganho adequado para os sons médios e o provável ganho para sons intensos, bem como a relação entre eles em diversas regiões de frequências. Então, os tipos de método prescritivo não linear, que a gente tinha antigamente, o FIG-6, que a partir dos limiares de audibilidade do indivíduo, o método permite calcular ganhos em diferentes frequências de forma que os sons pouco intensos se tornem audíveis. Os níveis normais de fala sejam restaurados para níveis confortáveis normais e o ganho para sons intensos seja fornecido de forma a também restaurar sua sensação de intensidade normal. Então, o objetivo é a normalização da sensação de intensidade. Na IHF, opera de forma a restaurar a sensação de intensidade normal de um indivíduo em uma ampla faixa de frequências. Então, o usuário desse aparelho terá a oportunidade de obter o máximo de sua capacidade de reconhecimento de fala. Se vocês verificarem, sempre o objetivo é a questão da fala, é poder amplificar os sons de forma que o paciente tenha o maior benefício para os sons da fala, tá? Para a captação dos sons da fala. Então, inteligibilidade. O Viola é um algoritmo visual para a geração de prescrição do ganho de próteses auditivas, cujo objetivo é garantir a amplificação da fala baixa, média e alta para mais ou menos a mesma sensação de intensidade de um ouvinte normal típico. E agora, o que a gente mais utiliza até hoje é a DSL e a NAU. A DSL é um sistema de prescrição de valores de saída considerados adequados, tanto em adultos como em crianças, para uma ampla gama de valores de entrada. O foco é a obtenção de níveis de saída na orelha externa, sendo o ganho necessário uma consequência da relação entrada-saída. Na NAU, ela se baseia na equalização das diferentes faixas de frequências, buscando uma resposta de ganho em frequência que forneça a melhor inteligibilidade possível, mantendo, no entanto, a sensação de intensidade global da fala em um nível não superior àquele percebido por uma pessoa normal. Então, nós temos aí, hoje, que são utilizados a NAU1, a NAU2 e a DSL. A NAU1, ela vai priorizar a inteligibilidade de fala, indicado para perdas auditivas neurosensoriais, tendo mais ganho em médias e menos ganho em altas frequências. A NAU2 também prioriza a inteligibilidade de fala, indicado para perdas auditivas também neurosensoriais, e ela vai priorizar mais ganho nas altas frequências e menor ganho nas baixas frequências. Então, aqui a gente pode pensar numa perda em rampa, né? E favorece a escuta binaural. Interpreta com o nível de experiência, idioma, idade e gênero do paciente. Isso tudo são itens que a gente vai colocar na hora de cadastrar o paciente ali dentro do software. Por isso que é importante colocar a data de nascimento, o sexo, para ele poder fazer essa análise do perfil do paciente. A DSL prioriza a audibilidade. Então, percebam que inteligibilidade e audibilidade são coisas diferentes. Inteligibilidade é o foco direto na fala. Audibilidade é a amplificação do som como um geral, tá? Como um todo. Então, indicada para pacientes que necessitam de mais ganho, som mais robusto e mais amplificação. Em crianças, que geralmente são as crianças, numa grande maioria, né, aqueles que têm perda desde o nascimento, elas vão ter uma perda maior. Então, em crianças e adultos com perdas severa, profunda, a DSL é a melhor regra prescritiva para a amplificação dessa prótese.
Pacientes que eram usuários de analógico, que passam, hoje em dia é mais difícil achar paciente que era usuário de analógico, mas ainda existe, que era usuário de analógico e passa a usar uma prótese digital, ele sente como se, por mais que ganho que a gente dê, por mais potente que seja a prótese, o paciente sente como se a prótese fosse fraca, como se não tivesse amplificação suficiente. Porque nas próteses digitais existem muito filtro, muitos algoritmos que agem naquela prótese, que antigamente nas analógicas não tinham. Então, o mais indicado para esses pacientes que estão nessa transição de digital para analógico era utilizar a DSL, porque é uma regra prescritiva que nos dá mais ganho, nos dá mais audibilidade, mais potência, tá? Então, menos filtro agindo. Em crianças também, o ideal é que a gente não utilize todos os filtros, microfones direcionais, sempre nem compressão. O ideal para a criança é deixar o som mais aberto, que ela tenha maior audibilidade, porque ela está começando a aprender a perceber os sons. Então, ela precisa de todos os sons mesmo. Às vezes a gente pode pensar que aí uma criança você tem que proteger mais, né? Diminuir o som, ter mais redutor de ruído, ter um microfone mais direcional, e ao contrário. A criança precisa de todo o espectro dos sons, captar tudo para ter uma melhor aprendizado sobre o som, sobre a atenção ao som, a percepção de cada som que tem do ambiente. Isso é importante para a criança, tá? Tanto que em crianças que são usuárias de sistema FM, existe a possibilidade da criança perceber só o som do professor, ter a captação só do som do professor. Só que isso não é interessante, porque a criança precisa também ter a percepção do que vem do ambiente, dos outros colegas. Claro que pode dar uma intensificada naquilo que vem do professor e uma reduzida no que vem dos colegas, para não atrapalhar também, não causar problema de processamento. Mas é sempre bom que tenha a percepção de um todo, tá? Então, cada empresa pode ter a sua regra própria, e a maioria delas tem. Só que cada empresa, essa regra própria da empresa vai ser baseada em uma dessas outras regras. Então, uma empresa vai basear a sua regra mais na NAU NL1, outra se baseia mais nas regras da NAU NL2, e todas elas também têm a possibilidade de tu usar a regra prescritiva da própria empresa, do próprio software, ou trocar. Digamos que um paciente não se adaptou com aquela regra, tu vai lá e troca para NAU NL1 ou NAU NL2, tá? Tudo depende do que tu precisa para aquele paciente, qual é a característica do paciente, da perda auditiva e das queixas que ele tem. Então, vamos fazer agora uma revisão geral sobre as próteses auditivas, tá? Pensando em tudo que vocês devem ter visto aí nessa disciplina. Então, os critérios para a escolha da prótese auditiva. A gente tem que pensar no grau dessa perda auditiva, na idade do paciente, no tamanho da orelha externa, na presença ou não de outros comprometimentos. No grau da perda auditiva, dependendo da prótese que a gente vai escolher, a gente vai determinar cada modelo de prótese para o grau daquela perda. Então, próteses perda auditivas muito leves, a gente não vai colocar um retro grande que tem uma amplificação lá, numa saída máxima de 134 decibéis, por exemplo, né? A gente tem vários modelos mais apropriados para perdas leves e outros modelos mais apropriados para perdas severas e profundas. Então, a idade do paciente é importante pelo tipo de algoritmos que a gente vai poder utilizar daquela prótese. Então, cada marca tem mais de uma linha de aparelho. Quanto maior a linha, quanto, digamos, mais caro, se for pensar numa prótese auditiva particular, mais algoritmos ela tem para agir naquela prótese auditiva para dar melhor compreensão para o paciente, melhor inteligibilidade de fala. Então, a idade mais avançada, o paciente mais idoso, tem maior dificuldade de processamento auditivo, a gente já não pensa numa prótese tão simples. A gente precisa de uma prótese que ajude nesse processamento auditivo. Já uma paciente como uma criança, por exemplo, a gente não tem necessidade de colocar para agir todos os algoritmos que tem dentro da prótese. Então, tudo isso é importante que a gente analise na hora de fazer a indicação da prótese. Então, o tamanho da orelha do paciente também, para ver se é uma orelha que vai comportar um retroauricular grande atrás ou não, ou se é um aparelho que vai ter espaço interno suficiente para fazer o intra ou um microcanal.
E a presença de outros comprometimentos, como, por exemplo, uma perda condutiva. Então, tem próteses que a gente vai poder utilizar para uma perda condutiva e tem outros que a gente não pode colocar, senão é certo que vai dar problema na prótese, vai danificar a prótese. Então, deve ser considerada a destreza manual, a ocupação do paciente, o estilo de vida e a experiência anterior. Por quê? Na destreza manual, como que eu vou colocar para um paciente um aparelho que usa uma pilha DESCA, uma pilha minúscula? Então, um aparelho, um microcanal. Paciente idoso que não tem destreza manual, tem os dedos muito grossos, ou que não tem boa mobilidade, ele não vai conseguir trocar a pilha, ele não vai conseguir colocar o aparelho, aquele aparelho vai cair com facilidade na hora de tentar colocar, ele vai depender de alguém sempre para colocar para ele. A ocupação do paciente, se é um paciente que é muito ativo, tem que verificar se não é um paciente que sua muito, então o aparelho atrás da orelha vai estragar, vai ter oxidação. Aparelho receptor no canal também é um aparelho que tem que ser muito pensado para pacientes que suam muito, que praticam muito esporte, porque eles dão problema com mais facilidade em função de estar direto ali em contato com a pele, então a ação do suor acaba oxidando o aparelho. Se é um paciente que trabalha, que usa muito telefone, que é muito ativo, tem que pensar nas próteses que são mais indicadas para aquele caso, que vai ajudar ele no dia a dia. Não pode ser uma prótese que ele vai utilizar e que ele não consegue falar um telefone, por exemplo. Se é um paciente que trabalha sempre no telefone, ligando para empresas e tal, a gente tem que pensar nessas questões também, tá? Não apenas só na perda auditiva e no benefício para a perda auditiva. Então, qual o tipo de prótese auditiva a ser utilizada? Qual o tipo de adaptação? Monaural ou binaural? No tipo de prótese, se é retro, se é intra, se é microcanal, se é um receptor no canal, se é uma prótese de adaptação aberta, se é mono ou binaural. Sempre que tem perda auditiva binaural dos dois lados, tem que fazer uma adaptação binaural, porque senão a gente vai causar privação auditiva na orelha que não está sendo adaptada. Então, sempre um paciente, quando é no SUS, eles ganham o aparelho para as duas orelhas, sempre tem a perda nas duas orelhas. Quando é uma clínica particular, nem sempre o paciente quer comprar os dois aparelhos porque não tem condições de comprar. Então, sempre o que é muito importante orientar o paciente é, ok, compra a prótese para um lado, mas não espera mais do que 1 ano para colocar no outro lado. E quanto maior o tempo de não estimulação daquela orelha, maior vai ser a privação auditiva e maior é a dificuldade para se acostumar com a prótese depois. Talvez ele se adapte muito bem com um lado e depois quando vai colocar o outro lado, porque eles vão realmente deixando, deixa 1 ano, dali um pouco deixa 2, deixa 5 anos, e aquela perda piorando, e o paciente vai tentar colocar a prótese e não consegue adaptar. A adaptação é muito mais difícil quando coloca em tempos diferentes nas orelhas do que quando a gente adapta nas duas orelhas junto, ao mesmo tempo. Então, tipos de amplificação e processamento de sinal também é importante verificar de acordo com as características do paciente. Então, lá os tipos de compressão que a gente vai utilizar. As regras prescritivas que vão ser utilizadas, se vai ser uma regra prescritiva da marca, se vai ser uma ANAL ou se vai ser uma DSL. E quais as características eletroacústicas da prótese auditiva. Redutor de ruído, tipo de microfone, cancelamento de microfonia, né, o cancelamento de feedback ou retroalimentação. São itens que a gente tem que ter nas próteses auditivas, que tem que ativar para evitar aquela microfonia, aquela função de estar apitando toda hora. Então, os tipos de prótese auditiva, nós temos aí as retroauriculares e as intraaurais. As intraaurais, nós temos aqui acho que um microcanal aqui na frente, um ITC aqui. Nós temos os retroauriculares, os SP, que são os mais potentes. Aqui um receptor no canal. Aqui também um receptor no canal. E temos também as de adaptação aberta, que daí não tem o receptor, mas que tem esse tubo fininho. Acho que mais à frente aparece um. Aqui embaixo são os 2 receptores no canal, um pouco maior, um outro pouco menor. Então, que ficam bem discretos, pacientes que precisam de estética e de potência. O receptor no canal é um aparelho muito indicado, que a gente consegue trocar os receptores com várias potências. A gente tem receptor SMP, então amplificação de 45, 55, 65 e até 75 dB de ganho, se for um aparelho, um receptor HP, por exemplo. Então, precisa de muita potência, a gente tem a possibilidade de dar estética e potência para o paciente.
aqui um receptor não, aqui um retroauricular de adaptação aberta, ó. Ele tem fiozinho como aqui no RI ou RIC, de acordo com a empresa, tem um nome diferente, só que dentro desse fiozinho não tem nada, é só um tubo. Aqui no receptor no canal tem um fio de metal dentro e vai o receptor aqui na ponta. Então, naqueles casos de pacientes que suam muito, esse aparelho já não é tão indicado porque esse receptor no canal, porque vai aparecer, vai estar em contato com o suor e vai acabar oxidando mais facilmente. A adaptação aberta, dentro do tubo não tem nada, então um tubo oco, mais durável, no caso de pacientes que tenham dificuldade de manuseio e podem danificar por algum motivo, porém, é uma prótese que tem menos ganho em função desse tubo fino, tá? Os retroauriculares normais podem ser utilizados com molde, então eles têm uma amplificação maior em graves do que as adaptações abertas. E aqui o SP são aqueles aparelhos mais potentes para perda auditiva severa profunda, que é utilizado com molde silicone, tá? Quanto maior a potência do aparelho, quanto maior a necessidade de amplificação, mais fechado, mais vedado tem que ser o molde. Então, aqui no receptor no canal, a gente pode usar desde olivas, ventiladas, semiabertas, duplas para vedar mais, como também pode ser utilizado com molde para ter uma melhor vedação e aí uma amplificação maior e evitando assim a microfonia. Nos aparelhos com adaptação aberta, com tubo fino, pode ser utilizado as sondas, então também com essa mesma variação do receptor no canal, sondas abertas, semiabertas, duplas, bem fechadas, mas quando precisa de maior amplificação, aí não tem a vantagem de se colocar, por exemplo, vou colocar um tubo fino com um molde silicone. Não tem porquê, já que o molde silicone é um molde utilizado para pacientes que precisam de muita amplificação. Aí a gente já não indicaria um aparelho de adaptação aberta, por exemplo, que a espessura do tubo, quanto mais fino maior é a perda de ganho em graves. Então, se é um paciente que não tem uma perda em rampa, é um paciente que tem perda em graves, a gente tem que optar ou pelo receptor no canal ou pelos aparelhos com molde, retro com molde. O aparelho de adaptação aberta é mais utilizado em pacientes com perda em rampa que tenham grave preservado, tá? Então, graves já prejudicados, já rebaixados, a gente tem que pensar num tubo mais largo, então um tubo com molde, ou no receptor no canal, que vai ter uma amplificação adequada. Aqui os intracanais, microcanal, intracanal e intraauricular, que eles têm a sua indicação, em termos de ganho, eles têm uma boa amplificação, tá? Só que a gente tem que pensar muito nessa indicação de microcanal e intracanal, porque eles, primeiro, estão lá mais em contato com a cera, então danificam com mais facilidade, entope a entrada ali do som com facilidade, tem mais facilidade de estragar, as pilhas são menores, por exemplo, no microcanal a pilha 10, então a questão do manuseio que eu falei antes é muito bom, muito importante pensar nisso quando for indicar para um paciente. São aparelhos que danificam com mais facilidade, então tem que pensar na questão da manutenção também. Esse aqui, o invisível, eu não sei se ainda usam, na Siemens e na Videx não existe, algumas marcas andaram produzindo, mas era um aparelho que precisava de otorrino para colocação, era um aparelho que ficava lá dentro, não era tirado diariamente como são os aparelhos normais. Então, tinha aí uma questão de durabilidade de pilha, a posição dele tem que ser muito, a pré-moldagem dele tem que ser muito próximo da membrana timpânica e a colocação dele também. É um aparelho com uma variedade uma dificuldade maior para adaptação, porque tem que ser para perdas muito leves, tá? Perda moderada, esse aparelho já não teria tanta amplificação, mas como eu disse, eu não sei se ainda existem marcas que vendem, que era uma prótese bem mais restrita. Geralmente, quando se lançam próteses com características muito específicas para tipos de perda e pacientes muito específicos, nem sempre tem uma durabilidade muito boa, porque como não tem tanta saída, acaba que as marcas dão prioridade para aqueles modelos que realmente são mais fáceis de ser comercializados. Então, na adaptação da prótese auditiva, a gente tem que pensar numa perda auditiva neurosensorial, por exemplo, se é um paciente recrutante, então lembrando sempre daquela questão da área dinâmica, para onde a gente pode amplificar, né?
pensando no limiar de audibilidade e no limiar de desconforto. Então, a gente tem menos amplificação, menos possibilidade de amplificação numa perda recrutante. A perda não recrutante é mais fácil de adaptar. E a gente tem que pensar muito no reconhecimento de fala desse paciente. Então, às vezes a gente recebe pacientes para adaptação de prótese que vêm de clínicas que não trabalham com prótese e que também não estão tão preocupados com a questão geral da audição do paciente. Fazem só a audiometria, só o limiar tonal e não faz a audiovocal, não faz logo a audiometria. E aí é muito importante a gente saber como está a audiometria desse paciente. Porque o IPRF, ele nos dá muita informação na hora de adaptar. Se a gente recebe um paciente com perda auditiva neurosensorial, pode ser 2 pacientes com o mesmo grau e configuração de perda auditiva, e um tem um reconhecimento de fala de 80% e o outro tem um reconhecimento de fala de 40%, a adaptação de prótese auditiva desses pacientes são totalmente diferentes. Tá? O resultado que cada paciente vai ter com essa prótese, só de ver o reconhecimento de fala, a gente já sabe o quão difícil vai ser para o paciente que tem um reconhecimento de fala de 40%. É um paciente possivelmente com uma perda retroauricular, né? Claro que a gente depende de vários outros exames diagnósticos para definir uma perda retroauricular, mas com esse reconhecimento de fala, a gente já sabe que é um paciente que vai ter benefício para percepção do som, para amplificação desse som, mas para reconhecimento de fala, ele não vai ter tanto resultado. E é importante quando a gente inicia a adaptação desse paciente, a indicação do uso da prótese, a seleção da prótese auditiva, de deixar bem claro isso para o paciente e para a família. Sempre é importante pensar na questão da expectativa do paciente, trabalhar a expectativa do paciente. O paciente que vem para colocar uma prótese auditiva, primeiro, acha que vai resolver a vida, que vai colocar algo que ninguém vai enxergar, que não vai ter que se preocupar com questão estética. Alguns chegam pensando assim, sem se dar conta de que é algo que vai aparecer na trás-orelha, né? E que é para o seu benefício. Mas tem pessoas que vêm preocupadas com a estética e não com o benefício da prótese. Tem que pensar também, o paciente vem achando que é como um óculos, que tu põe e tu sai enxergando. Aparelho auditivo não é bem assim, não é todo mundo que já sai na primeira consulta ouvindo super bem, se sentindo super bem. É necessário vários ajustes até que o paciente chegue no ponto ideal. Tem pacientes que ainda assim, depois de muitos ajustes, com a melhor prótese auditiva, ainda não vai ficar 100%. Então, isso tudo tem que ser muito trabalhado na primeira consulta do paciente, principalmente pacientes com índice de reconhecimento de fala muito prejudicados. Então, um paciente com 80% de reconhecimento vai ter um resultado muito melhor do que um paciente com reconhecimento de fala de 40%. O paciente recrutante vai ter muito mais queixa em relação aos barulhos, aos sons do ambiente, do que um paciente que não é recrutante. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado na hora da escolha da prótese. O paciente recrutante, o paciente que tem um reconhecimento de fala muito ruim, precisam de próteses com maior qualidade, com maior tecnologia. Não dá para colocar uma prótese muito simples, o paciente vai ter muito menos benefício. Então, tipo de microfone mais automático, que direcione mais na fala, que tenha mais foco na fala, é o mais indicado para pacientes com reconhecimento de fala muito prejudicados ou que são recrutantes, com redutor de ruído que haja com maior qualidade, com maior intensidade, para reduzir mais o desconforto, tá? Então, perda auditiva condutiva. Essa é a perda mais maravilhosa de se adaptar ao aparelho. Pacientes que têm autoesclerose. Já, claro que a otite não é tão maravilhosa assim, porque a orelha vai estar sempre com secreção, vai estar sempre entupindo o aparelho. Mas, pensando numa perda auditiva condutiva ou mista por autoesclerose, é muito mais fácil a adaptação, porque nós temos que pensar assim. A perda auditiva neurosensorial, a gente tem lesão de cóclea, a gente tem lesão, de repente, de nervo, né? Algo a mais da via auditiva está prejudicado. Na condutiva, é só a condução desse som. O resto lá para dentro, cóclea, toda a via auditiva central está ok. Então, o que a perda condutiva precisa? De ganho. Tem muitos pacientes que nem precisam de redutor de ruído, não precisam de direcionamento de microfone. Tendo volume, tá ok. É só uma amplificação realmente do som. Não tem que trabalhar esse som. Não tem que ter compressão agindo. Não tem que ter uma razão de compressão mais forte.
pode deixar tudo desligado que o paciente fica super bem. São pacientes muito bons de se adaptar. Quando a gente tem uma perda mista, aí a gente já tem duas lesões, né? A questão da condução e aí a questão da lesão da via auditiva. Aí são pacientes um pouquinho, dependendo do tipo da perda, do grau de lesão da perda neurosensorial, né? O que indica a perda neurosensorial, vai variar aí a questão das possibilidades de amplificação. Então, quando é uma perda mista, que a condutiva não, que o limiar da via óssea não está tão prejudicado, a gente tem uma facilidade de amplificação, de protetização, mas quando já tem uma queda maior dos limiares ósseos, aí a gente tem maior dificuldade. Eu já tive, claro que tudo para tudo tem uma exceção, né? Eu já adaptei muita prótese em pacientes com autoesclerose, cirurgiados e não cirurgiados, e a grande maioria, vou dizer que 90% dos pacientes que eu já atendi com autoesclerose tiveram uma adaptação muito boa com prótese auditiva. Em compensação, eu tive uma paciente com autoesclerose, feito cirurgia nas duas orelhas, uma cirurgiada há mais tempo e uma cirurgiada há pouco tempo, e a orelha que teve a cirurgia há mais tempo, então que ela se adaptou, né, já tá com aquela perda naquela intensidade por mais tempo, teve uma certa dificuldade para adaptação, mas está se adaptando, mas tem mais desconforto com sons mais agudos, tem ainda uma dificuldade de compreensão, então o resultado não é tão bom quanto uma perda condutiva ou uma perda mista com autoesclerose, ainda com uma via óssea um pouquinho melhor. Já a orelha que ela cirurgiou há pouco tempo, que ela fez cirurgia há pouco tempo, é uma orelha que é muito difícil de adaptar. Ela não se acostuma com o som, os sons agudos incomodam muito, tu não pode tirar totalmente o som agudo, porque a gente tem que ter um equilíbrio ali da amplificação dos sons. Então, é uma orelha que está bem mais difícil de adaptar, além de ser uma paciente com um zumbido. Então, é um zumbido muito forte, que incomoda muito. E aí a gente tem várias questões para a adaptação dessa paciente. Mas, assim, é uma exceção à regra, porque a grande maioria da autoesclerose, quando eu vejo uma perda auditiva que é por autoesclerose, eu já fico bem feliz, porque eu sei que a adaptação vai ser muito mais tranquila do que uma perda auditiva neurosensorial, tá? E aí a perda mista tem essas variações aí do que seria a causa dessa perda auditiva, né? O quão prejudicado está a questão do lado neurosensorial e o quão prejudicado está essa via óssea. Então, isso tudo faz diferença para a adaptação. Quando é uma perda condutiva por otite, a gente tem que pensar muito bem no tipo de prótese que vai colocar. Lembrando que otites vão e voltam, então a gente pode ter aí um prejuízo do aparelho, indica um aparelho intracanal para perda condutiva, é um crime porque aquela otite vai voltar e vai acabar queimando o aparelho. Tá? Então tem que sempre analisar muito bem o tipo de perda e o tipo de aparelho que nós vamos colocar. Então, características mais relevantes que a gente tem que se preocupar é o ganho acústico, a resposta de frequência, a saída máxima. O ganho, então, é a diferença em dB entre o som que entra no microfone e aquele que é liberado no receptor. Ele está relacionado com o grau da perda auditiva do paciente, mais ganho para quem tem mais perda, menos ganho para quem tem menos perda. A prótese auditiva deve fornecer uma amplificação adequada, de modo a atingir o melhor IPRF, sempre voltando à questão da inteligibilidade de fala, né? Fornecer uma boa qualidade sonora e uma amplificação confortável. Então, a saída máxima, ela refere-se à saturação, máximo de nível de apresentação sonora que pode ser produzido pelo aparelho. O controle da saída máxima serve para o aparelho não ultrapassar o limiar de desconforto do paciente. Pode ser realizado por meio de sistema de corte de pico ou por compressão, que a gente já viu antes. Então, a saída máxima tem relação com o ganho do aparelho. Então, aqui a gente tem o limiar de desconforto do paciente e a perda auditiva dele. Olha que pequena essa área dinâmica para amplificação dos sons. Então, nessa adaptação desse paciente, a gente tem que pensar muito bem no que a gente vai colocar de ganho, em deixar agir uma saída máxima para que ele não ultrapasse o limiar de desconforto do paciente. A compressão também, para que esse som, a partir de uma determinada intensidade, comece a agir, aliviar um pouco essa amplificação, para evitar que atinja o limiar de desconforto do paciente. Então, lembrando que para fazer a audiometria, a audiotonal
e chegar ao limiar de audibilidade, a gente começa com uma intensidade maior e vai reduzindo até o mínimo que o paciente ouve. Já no limiar de desconforto é o contrário, a gente vai aumentando aos poucos a estimulação, o estímulo. O paciente deve nos dizer quando que esse som é alto demais e chega a lhe dar desconforto. Não quando é só forte, tem que ser uma intensidade que realmente lhe cause desconforto. E aí a gente registra no software para poder fazer uma boa adaptação dessa prótese. Então, faixa de frequência ou resposta de frequência reflete a amplificação nas diferentes frequências processadas, apresenta os limites mínimos e máximos das frequências, que apresenta ganho não desprezível. Aqui é importante pensar na questão dos canais dos aparelhos auditivos. As próteses analógicas, elas tinham uma amplificação e uma ação linear, então não importava se tinha mais de uma frequência, ou mais de uma faixa de frequência, mais de um canal, para fazer a ação da quantidade de ganho, de compressão. Já nas próteses digitais, a gente tem variação de canais. 6 canais, 4 canais, antigamente tinha 2, 4, 8 canais, já era bastante variedade de amplificação que a gente podia dar e de ajustes a serem feitos. Hoje tem prótese com 42, 46 canais. Qual a importância de ter a quantidade de canais? Existem marcas, empresas, que batem muito na tecla da importância dos canais para a qualidade da prótese auditiva. E, na verdade, não são só os canais que importam, são todos os algoritmos que agem numa prótese auditiva que vai importar para uma boa adaptação. A diferença de canal importa porque, numa perda em rampa, a gente tem uma variação muito grande de uma faixa de frequência aguda para uma faixa de frequência grave. Então, por isso a importância de ter mais de um canal para que a gente possa fazer amplificações diferentes por faixas de frequências. Mas é claro que ter 42 canais não vai alterar tanto para a regulagem, pensando que a gente precisa de algumas faixas de frequências, né? Não precisa ser de 500 a 510 a 520 a 1000, 1050, 1100, 1200. Tendo uma faixa aí de 500 a 750, 750 a 1000, 1000 a 1250, a gente já consegue fazer um ajuste mais adequado para cada tipo de perda auditiva. Quando a gente pensa em uma perda plana, a gente não tem que se preocupar com a quantidade de canal, porque o ganho vai ser mais ou menos igual para todas as faixas de frequência. Já numa perda em rampa, a gente precisa ter a possibilidade de amplificar os sons diferentemente por faixa de frequência. Só que essa variação de quantidade de canal de cada marca significa que os aparelhos que têm mais canais, eles têm mais tecnologia, porque além dos canais, eles têm outros algoritmos que agem mais numa prótese com menos canal e numa prótese com mais canal. Então, a prótese com menos canal vai ter um redutor de ruído menor, vai ter uma variação do microfone, um foco na fala menor, e aqueles que têm mais canais vão ter mais tecnologia, e aí vão ter algoritmos que vão agir de forma melhor. Mais redutor de ruído que vai identificar mais tipos de sons do ambiente. Então, tem redutores de ruído que reduzem, barulho reduz, tem outros que definem. Isso é um barulho de carro, vou reduzir. Esse é um barulho de outro, um barulho da geladeira. Esse é um barulho de tal objeto, de tal outra fonte sonora. Então, tem aparelhos e redutores de ruído que vão identificar de 4 a 6 tipos de sons diferentes do ambiente para reduzir e sempre dar realce para a fala, tá? Sempre beneficiar a captação da fala. E aí, próteses que fazem movimentação do microfone de omni, que pega geral, para direcional, ou frontal ou lateral também. As próteses também conseguem, quando o uso binaural, que elas têm comunicação entre si, elas conseguem determinar, desse lado está vindo barulho, eu quero cortar esse barulho e quero captar a fala que vem desse lado. Então, as próteses também fazem isso. Elas se comunicam entre si para fazer a ação do redutor de ruído e do microfone também, tá? Misturando um pouco os assuntos, mas sempre uma coisa puxa a outra. E o cancelamento de microfonia. A microfonia é realimentação ou retroalimentação, é quando o som escapa do aparelho e volta para o aparelho. Então, ele amplifica, o som entra, como tem ou um molde folgado, ou uma ventilação muito grande, ou um tipo de sonda inadequada para o tipo de perda, esse som vai escapar e vai voltar para o aparelho, e aí dá a microfonia, que é o apito.
Então, a gente sempre tem que pensar muito no tipo de molde que a gente vai usar para cada tipo de perda. Então, perdas maiores, moldes mais vedados. Perdas severas para cima, molde de silicone, porque o silicone ele veda mais, ele gruda mais na orelha, fecha mais a orelha e assim a gente pode amplificar mais sem dar microfonia. Perdas leves ou perda em rampa, um pouco mais de ventilação, senão o paciente sente oclusão de ficar totalmente fechado. Então, tudo isso tem que ser bem pensado na hora de adaptar o aparelho, tá? A moldagem, eu sei que vocês não devem ter visto ainda nessa disciplina, mas é bom para ter uma ideia geral da diferença de uma prótese para outra, para cada tipo de perda e grau. Então, a resposta de frequência, a gente vai pensar nela de acordo com a configuração audiométrica. A saída máxima, tem que lembrar do limiar de desconforto. E o ganho acústico, de acordo com o grau da perda auditiva. Então, a classificação das próteses auditivas, a gente tinha as analógicas, com um processamento analógico. A digital programável tinha um processamento analógico, mas o controle dele era digital. E hoje em dia a gente tem basicamente as digitais, né? Não sei se ainda alguém vende a prótese analógica, acho que não. Então, o que é necessário para que façamos uma boa indicação de prótese auditiva? Primeiro, o paciente ter passado pelo otorrino, saber como é que anda a condição dessa orelha, né? Fazer meatoscopia, saber se não é um paciente que tenha otídeos recorrentes, se não tem nenhuma outra questão aí associada a essa perda auditiva. Para a indicação dessa prótese, então, saber do limiar, né, do grau, da configuração da perda, do tipo de perda auditiva. Por que existem diversos modelos de próteses auditivas e o que diferenciam elas entre si? Então, os modelos, os retroauriculares, os intraorais, adaptação aberta, uso com molde, receptor no canal. Então, para cada tipo de perda, a gente tem um tipo de prótese mais indicado. Não usar intra nem receptor no canal com paciente que tenha otite, porque são pacientes que vão danificar os aparelhos com muita facilidade. Ou que tenha cera líquida, também isso é muito importante de estar atento, porque essa cera vai entrar no receptor ou dentro do aparelho intra e vai queimar receptor, vai queimar amplificador. Os pacientes com perda em grave precisam de amplificação em grave, então não usar prótese auditiva de adaptação aberta, porque elas não vão amplificar em grave. Então, quanto às características físicas, a colocação, então o BTE, que é o retroauricular, o intracanal, o microcanal, open fit é a adaptação aberta e o RIC é o que tem a receptor no canal. Então, quanto às características internas, os tipos de microfone, de amplificador, se é analógico, se é digital. Quanto às características internas também, controle de volume e ganho, controle de saída, o receptor, as entradas alternativas, bobina telefônica, que algumas próteses tinham, acho que algumas ainda têm, não são todas as marcas, que é para o uso com telefone. Hoje em dia, como existe a questão da tecnologia Bluetooth, os aparelhos, algumas marcas deixaram de fabricar aparelhos com bobina telefônica, porque agora a conectividade é direta, o som vai direto no aparelho, via Bluetooth ou Wi-Fi. Entrada de áudio também nos aparelhos, aí para a questão da FM, né, principalmente para crianças. O tamanho da pilha utilizada, porque pacientes que tenham perda muito grande, se vai colocar um aparelho, nós temos pilhas 10, 13, 312 e 675. A 10 é a menor, a 675 é a maior. A 10 usem aparelhos microcanais, a 675 aparelhos SP, aqueles bem grandões para perdas bem grandes mesmo. Então, se uma perda severa, tu colocar uma pilha 312, com certeza é um paciente que vai estar com pilha acabando muito rápido e vai ter queixa em relação a isso também. Então, isso a gente tem que pensar quando o paciente diz, eu quero estético, eu quero isso, eu quero aquilo. Não quero um aparelho grande, não quero ficar trocando pilha toda hora. Então, não dá para indicar um aparelho com uma pilha 10, que é uma pilha que não vai durar aí nem 5 dias. Então, isso tudo é importante a gente entender de cada marca, a durabilidade da pilha de cada marca, para orientar o paciente, principalmente pacientes de clínica particular. Porque o paciente às vezes quer investir no aparelho, mas não quer investir na sua manutenção. É quase como comprar o carro e nunca ter que colocar gasolina. Então, e isso acontece muito. Tem paciente que compra o aparelho e não usa toda hora para preservar o gasto da pilha, para não ter que estar trocando pilha toda hora.
Então, essas coisas a gente tem que ter em mente para orientar o paciente para ele sair da clínica com aquele aparelho melhor indicado, mas que ele sinta satisfeito porque é o aparelho que ele escolheu, mas que ele saiba que a escolha dele tem lá seus prós e contras com relação à estética e ao uso e manutenção. Características eletroacústicas, então o ganho, resposta de frequência, a saída máxima, a distorção, a realimentação, que é o cancelamento de feedback, o cancelamento de microfonia, e os algoritmos que tem na prótese, então pensando sempre no tipo de perda auditiva, o que é mais indicado para cada perda. Então, se um paciente tem uma perda auditiva plana, com limiares em torno de 50 dBs, tá? A gente tem duas perdas aqui de mesmo grau, mesma configuração, mas a amplificação não é igual para as duas perdas. O que a gente tem aqui de muito importante na hora de pensar nessa prótese auditiva? O limiar de desconforto. Olha o que é a nossa área dinâmica nessa perda auditiva da orelha direita e olha a área dinâmica nessa perda da orelha esquerda. Muito melhor de amplificar nessa orelha. A gente tem uma faixa maior de amplificação, sem ter que se preocupar tanto com o desconforto do paciente. E aqui, esse paciente tem um limiar de desconforto muito baixo. Então, a gente não vai conseguir colocar muita amplificação, porque o paciente vai ter queixa. Então, isso a gente tem que estar muito atento na hora de fazer a amplificação, na hora de fazer o ajuste da prótese auditiva. Porque se a gente colocar no software essa audiometria das duas orelhas sem limiar de desconforto, a amplificação vai ser igual dos dois lados. O tipo de compressão vai ser igual dos dois lados. E não é o que a gente tem que fazer aqui. A gente tem que estar atento e saber que são tipos de perdas, tipo, grau e configuração de perda exatamente iguais, mas as suas respostas com uma prótese auditiva não serão iguais. Então, a gente tem que estar bem atento a isso, tá? Aqui a diferença entre o receptor no canal e a open fit, ou adaptação aberta. Ó, vejam que aqui dentro dessa aqui, ó, tem um metal, porque o receptor está aqui dentro. Então, ele não é só um fio de condução, como no caso da prótese auditiva de adaptação aberta. Esse aqui é só um fio, só um tubo de condução do som, tá? Não tem nada de metal aqui na ponta. Quanto mais grosso esse tubo, melhor é a amplificação em graves. Então, tem tubos finos como esse aqui, na adaptação aberta, bem fininho mesmo, então a amplificação em grave vai ser praticamente nada. E tem marcas que tem duas espessuras de tubo. Então, tem um tubo um pouquinho mais largo, que nos dá um pouco mais de amplificação em grave. Mas ainda assim, não é a mesma amplificação que a gente tem se colocasse um tubo grosso, tubo convencional com molde, tá? Então, pacientes que não são indicados o uso de receptor no canal, por exemplo, em caso de otite, e que tem perda em grave, o ideal é colocar tubo grosso com molde, tá? Dá maior amplificação. Pacientes com perda em rampa, com grave preservado, pode ser uma adaptação aberta sem problema nenhum e pode também ser um receptor no canal. Vocês vão entender a diferença de amplificação em alguns slides mais para frente. Então, para pacientes com perda auditiva condutiva, qual os algoritmos que devem ser ativados? Praticamente nenhum, na grande maioria, são pacientes ótimos de protetização, não dependem de tanto redutor de ruído, microfone, compressão, nada. Tendo aumento do som, eles já sentem um benefício. Quando precisamos ativar a compressão, aí em pacientes com perda auditiva neurosensorial, né, principalmente os recrutantes. Hoje em dia, a maioria das próteses já tem isso meio que determinado, é automático, a gente não define muito, a gente só controla mais a questão dos outros algoritmos e da intensidade de ganho para sons fracos, médios e fortes. Então, a diferença entre a compressão de corte de pico e WDRC, lembrem sempre da imagem da montanha, a corte de pico vai cortar o som a partir daquele limiar que a gente determinar, né? E a WDRC vai agir a compressão de forma a modificar aquele som a partir daquele limiar que a gente determinar, comprimindo mais ou menos de acordo com a razão de compressão. Então, aqui um portfólio, um catálogo de um aparelho de adaptação aberta, esse aqui, tá? Então, aqui vocês podem ver, na adaptação aberta, para uma perda em rampa, essa área mais escura é a área de amplificação, se for usado uma adaptação aberta com sonda aberta, tubo com sonda aberta. Nessa um pouquinho mais escura, essa intermediária, é o uso do tubo fino com uma sonda fechada. E olha a diferença se colocar um tubo com molde, um tubo grosso, né?
com molde. Viu como amplifica muito mais nos graves? Então, por isso a importância de cuidar muito da adaptação aberta, o tipo de tubo, o tipo de sonda que é utilizado no paciente, porque de acordo com a perda auditiva, ele não vai estar sendo beneficiado aqui nos graves, tá? Não vai estar recebendo ganho suficiente. Aqui um aparelho de receptor no canal. Então, nós temos um receptor S, que é o receptor mais fraco, com sonda aberta, e com sonda fechada, ele já amplifica mais. Aqui, com um receptor de 55 dB, que é um receptor M, a amplificação em grave já é maior. Então, a gente vai modificar o tipo de receptor de acordo com a perda auditiva do paciente. A vantagem dos aparelhos com receptor no canal é que se o paciente chega com uma perda mais leve em graves, e com o tempo ele acaba tendo uma progressão nessa perda auditiva, a gente tem a possibilidade de trocar só o receptor e não precisa trocar o aparelho inteiro, tá? Então, é mais econômico, pensando em perdas progressivas. Aqui a diferença entre um aparelho com receptor S e um aparelho com receptor M. Então, o ganho em agudos é bem maior aqui no receptor M e também aqui nos graves, tá? E aqui a diferença de uma perda auditiva utilizando uma adaptação aberta e aqui a adaptação aberta também. No próximo vai ser a comparação entre os dois. Então, aqui nesse lado, na orelha direita, uma adaptação aberta é suficiente. Tem ganho suficiente, tem reserva aqui caso essa perda aumente mais. Já para essa orelha esquerda, não. A adaptação aberta já não seria tão indicada, porque a gente está perdendo aqui bem nos agudos, ó. E essas frequências aqui já estão muito no limite. Então, é um aparelho que vai estar sempre no seu ganho máximo e vai forçar demais o aparelho, além de consumir muito mais pilha, tá? E aqui a comparação daquela perda na Open Fit, mais próxima, né, na adaptação aberta, para vocês enxergarem melhor. Então, nesse caso aqui, o ideal seria um receptor no canal. Olha aqui, ó, receptor no canal M e uma adaptação aberta. Então, isso a gente tem que sempre pensar bem. Todas as próteses, todos os softwares têm essa comparação aqui da faixa de amplificação do aparelho, para a gente ver se a perda auditiva se encaixa naquele tipo de amplificação ou não, tá? Então, é isso, pessoal. Tentei fazer aí um apanhado geral do que seria uma prática mesmo da adaptação de aparelhos auditivos, porque os livros, eles trazem coisas muito antigas ainda, né? Esses livros têm novas edições seguidamente, mas os assuntos sempre são bem anteriores ao que a gente faz hoje em dia no dia a dia. Então, não trabalhamos mais com próteses analógicas. Vocês pode ser que recebam ainda pacientes usuários de próteses analógicas. Então, as analógicas são próteses muito mais potentes, sem ação de algoritmos que fazem essa modificação do som para trazer mais conforto. Então, priorizava a audibilidade, não a inteligibilidade de fala e nem o conforto. Hoje as digitais já prezam mais pela inteligibilidade, todas as marcas estão sempre evoluindo para cada vez mais dar mais conforto para o paciente, mas também dar inteligibilidade, porque o conforto significa que vai estar reduzindo a intensidade da prótese, né, da amplificação. Mas o que mais nos importa é que o paciente tenha amplificação com conforto, porém tenha inteligibilidade. Sempre o foco é na compreensão de fala, no reconhecimento de fala. Então, questões principais pacientes passarem pelo otorrino, que é ele quem faz a indicação da prótese auditiva, se o paciente precisa ou não da prótese. A gente não pode... o conselho hoje em dia exige que os pacientes tenham indicação do médico para o uso da prótese. A gente vai fazer o exame e definir qual é a prótese mais indicada para aquele tipo de perda auditiva. Lembrando que perdas neurosensoriais com reconhecimento de fala muito prejudicados são mais difíceis de protetizar, então tem que estar muito mais atento às questões de algoritmos e do que a gente vai poder utilizar naquela prótese, então indicar próteses melhores. Perda auditiva neurosensorial com reconhecimento de fala melhor, são mais fáceis de adaptar. Próteses auditivas, perdas auditivas condutivas, pensar sempre na questão de ter ou não secreção, para indicar aparelhos que se adaptem melhor e que não vão ser danificados pela secreção da orelha. Perdas auditivas mistas, tudo vai depender do grau de comprometimento da via óssea e da da via aérea também, né? Então, quanto maior o prejuízo na questão neurosensorial, no fator neurosensorial, maior a dificuldade de adaptação com a prótese.
Sempre indicação de próteses auditivas binaurais, o uso binaural é importantíssimo para a questão do processamento, da localização do som e para não deixar em privação auditiva aquela orelha que não vai ser protetizada. Se for o caso de colocar um lado só, sempre orientar muito o paciente que não demore para colocar no outro lado para evitar a privação auditiva. O que mais que eu poderia dizer para vocês? Crianças, a gente deixa agir menos os algoritmos, que eles precisam mesmo da boa captação dos sons. Eu acho que era isso. Qualquer coisa que vocês tenham mais dificuldade, que tenham outras dúvidas, podem me mandar perguntas, podem mandar os questionamentos de vocês para a professora Mirtes, e eu fico à disposição de vocês, tá? Muito obrigada pela oportunidade e bom fim de semestre.